Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 63ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela Portaria CONAT 140/2021 e 145/2017. Senhora secretária, tem despachos e resoluções que foram remetidas para os conselheiros para homologação hoje? Boa tarde a todos. Senhor presidente, temos algumas resoluções que foram encaminhadas para a homologação. Houve alguma sugestão de alteração? Nenhuma, presidente. Então, Foram encaminhadas. Fazer a leitura dos processos. Foram encaminhadas para homologação as resoluções referentes aos processos de números 447/2020, auto de infração 2019-19519, pelo conselheiro Robério Fontinelli de Carvalho. A conselheira Ivete Maurício de Lima encaminhou a resolução do processo de número 6520/2018, auto de infração 2018-16118. E conselheira Dalcília Bruno Soares, a resolução do processo 2498/2019, auto de infração 2019-1866. Somente, presidente. Bom, como não houve sugestão de alteração, estão homologadas todas. A ata, Paula, nós deixamos para ler ao final, em virtude do nosso de problemas que tivemos na internet. O doutor Alexandre parece que saiu da reunião, novamente. Bom, enquanto ele volta, já voltou, certo? Os dois primeiros processos da relatoria do doutor Alexandre e do doutor Osmar, a indústria naval do Ceará, eles vão ser sobrestados. A presidência vai retirar de julgamento em virtude do advogado ter requerido. Não deu para a gente, não deu tempo de nós fazermos a colocação do nosso processo, em virtude do prazo processual que tem que ser 5 dias antes, e como o advogado só solicitou anteontem, um motivo entendemos que foi necessário o adiamento, sob pena do processo ser julgado sem um advogado estar com os documentos todos. Era muito documento para trazer para o conselho analisar numa sessão. Então, nós preferimos que ele anexe isso antes e a gente coloque isso, não vou colocar nem em novembro. A ideia é colocar só em dezembro mesmo essas duas, para quem pegar ter tempo de estudar o processo. Então, nós vamos iniciar pelo terceiro processo hoje, que é o processo de número 10377/2016, auto de infração 2015-13011. Tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância e recorrido dos IBRAs. Esse auto de infração ele foi julgado improcedente na primeira instância, e a assessoria processual tributária também se manifesta pela improcedência. Trata-se de reexame necessário. Com a palavra a conselheira relatora, doutora Ivete. Boa tarde, caros colegas, conselheiros, o advogado à parte, doutor Lucas, né? Temos dois Lucas aqui, né? Lucas Cavalcante e Lucas Macedo, né? Isso. E doutor Rafael, nosso procurador, o presidente, Paulinha, que teve que correr, né, Paulinha, para chegar até aqui. E a Magda, que está aqui na suplência, viu, Magda? Boa tarde a todo mundo, e vamos dar início aqui ao relato desse auto de infração, né, como foi já mencionado pela presidência. A empresa é Usibras, né, uma empresa que é uma indústria a atividade dela está aqui, me deu um branco agora na atividade, mas no momento isso não é mais importante. O que importa é o tipo de infração, né? A infração de omissão de receita,
essa infração foi constatada, identificada, indicada através de levantamento, o demonstrativo de fluxo de caixa, que está anexo aqui às folhas 10 e 11, que foi elaborado com base nas informações que, segundo o autuante, extraiu essas informações de receitas e de despesas financeiras do exercício 2010, né, a partir da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, do ano de 2011, referente ao ano calendário 2010. Então, com base nessas informações contábeis, né, o agente fiscal elaborou DFC, né, demonstração de fluxo de caixa, chegando a uma diferença, conforme consta aqui as folhas 10, é uma diferença no valor de 10 milhões, que se a gente verificar as folhas 10, que é o objeto, né, de prova, que é a prova, ele foi feito todo esse demonstrativo num método indireto, né, tentando aqui reconstruir a contabilidade da empresa, de forma que ao lançar todas as informações contábeis, chegou a um valor de uma diferença, omissão de receita, que é igual ao saldo final do disponível, com o saldo final disponível ajustado, indicando uma base de cálculo 10.078.541. Sobre essa base de cálculo, foi aplicada uma multa, foi calculado o imposto de 17% e aplicado uma multa de 30% com base no artigo 123, 3B, né? Então, basicamente, se trata de um método, né, contábil, né, um método indireto, onde o autuante, com base nessas informações da empresa, ele reconstruiu, né, a contabilidade da empresa. Então, a autuada se defende, em sua defesa, ela não traz nenhuma questão preliminar, ela ataca especificamente algumas falhas do levantamento, diga-se de passagem, uma defesa bem clara, bem objetiva, onde ele analisa os fatos assim, de uma forma bem didática, atacando ponto a ponto, no entendimento dele, que seriam incoerências, né, na conclusão, que uma vez que o autuante utilizou as informações, se equivocou no lançamento dessas informações e gerou um resultado que, segundo a empresa, não representa omissão de receita e que a empresa não cometeu essa infração. E aí, à medida do da sua defesa, eu vou detalhar melhor, porque já que o julgamento de primeira instância foi de improcedência, o cerne se volta bem para os argumentos de defesa, né? Ele traz aqui 3 pontos básicos, ele indica, de falhas que, no entendimento dele, levaram a total improcedência. E aí, ele diz o seguinte, vou tentar aqui fazer uma síntese. Com base em alguns pronunciamentos técnicos, né, regras contábeis, né, que diz que o fluxo de caixa deve indicar os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais de investimento, ele diz que a demonstração de fluxo de caixa foi elaborada pela fiscalização, obedecendo apenas em partes às disposições desse pronunciamento técnico CPC 03. Com relação ao quê? Aos valores de depreciação e exaustão e de aumento do imobilizado, que, segundo a impugnante, eles estão em desacordo com as informações contábeis da empresa. E aí ele pontua, olha, houve um equívoco aqui, no valor da depreciação, a fiscalização deixou de considerar o valor referente à depreciação, e que é no total de R$ 166.962,19. Aí ele demonstra de onde é que estão esses valores e tenta chegar a um novo valor, quer dizer,
Enquanto o agente fiscal encontrou o valor, né, que lançou no valor relativo à depreciação apenas 1.228.000, ao somar, a empresa entende que não seria só esse o valor, uma vez que tinha que ser somado ao valor da depreciação, que é de 166 mil. Somando isso, chegaria a um novo valor, né, de 1.395.000. Primeiro equívoco que ele indicou. Na mesma linha, também, ele diz com relação ao aumento do imobilizado, porque a fiscalização teria se equivocado quando excluiu o valor relativamente, ao excluir devidamente, quer dizer, foi excluído o valor que efetivamente foi incrementado imobilizado, que seria o valor da depreciação, que foi o encontrado, né, no item que eu acabei de relatar, que é de 1.395.000. Então, no entendimento dele, deveria ter sido considerado também, no aumento do imobilizado, esse valor da depreciação. E assim, a demonstração de fluxo de caixa foi elaborada, e aí ele, com base nessas falhas, ele tenta, a impugnante refaz seu fluxo de caixa e indica que houve uma redução no caixa equivalente a 11.806.868, que é justamente o valor da redução efetivamente evidenciada na contabilidade. E que ele pode comprovar isso, traz esses documentos, a DIPJ 2011 e uma parte da DIPJ de 2011. E afirma que a redução do caixa de uma empresa não pode ser considerada infração, pois é um fenômeno que a empresa não quer que aconteça, mas é plenamente possível de acontecer. E que a demonstração elaborada pela impugnante reflete fielmente que houve uma diminuição do caixa da empresa. Mas isso não é um evento que possa jamais se apresentar omissão de receita, e nem ser enquadrada em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 92, parágrafo 8. E nessa parte, ele sai enfrentando cada inciso desse artigo. Olha, a infração não é essa por causa disso, e vai explicando de uma forma muito didática, no sentido de mostrar que aquilo que foi feito não se enquadraria em nenhuma das hipóteses das omissões de receita. Por fim, que a previsão contida no inciso 6, ele entende que o que poderia se aproximar mais seria o que está previsto no inciso 6, que é aquela história vou ler aqui o artigo, o inciso 6, que eu destaquei aqui, que diz assim: déficit financeiro resultante do confronto entre o saldo das disponibilidades do início do período fiscalizado, acrescido dos ingressos de numerários e deduzidos desembolsos, e o saldo final das disponibilidades, considerando-se ainda que os gastos indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não escriturado. Aí diz: apesar de ser essa a hipótese que mais se aproxima, uma vez que a fiscalização considerou o saldo de disponibilidade inicial e final, bem como a demonstração de fluxo de caixa, ele entende que não dá para se enquadrar, mesmo assim, não há qualquer tipo de discrepância nas informações prestadas, uma vez que a demonstração de fluxo de caixa da empresa reflete fielmente a redução de caixa e equivalência de caixa no período analisado, e que o correto enquadramento seria saldo inicial mais ingresso e desembolso, que é igual ao saldo final. Aí ele explica: se a soma do saldo inicial da disponibilidade com o saldo do resultado entre ingresso e desembolso for inferior ao saldo final das disponibilidades, ocorreria infração de omissão de receita. Ocorre que isso não aconteceu, já que não houve diferenças na apuração assim. E a linha da empresa, ele, além de afirmar, ele traz essas comprovações a partir da própria declaração, né? E também ele reconstrói e mostra de uma forma bem clara, chegando ao final, construindo qual seria o saldo final da empresa. Ele diz: considerando os saldos iniciais, 13.618.000, com os ingressos e desembolsos de 11 milhões, temos um saldo final positivo de 1.811.000.
Então, não há o que se falar aqui em omissão de receita. Então, basicamente, foram esses os argumentos que assim, bem objetivos, onde o julgador singular, diante desses argumentos, entendeu que seria pertinente uma perícia para verificar todas as afirmações da empresa, analisar se houve realmente falhas no levantamento. E a perícia, ela respondeu ponto a ponto e confirmou tudo que a empresa argumentou em sua defesa. Que eu vou dizer ao final qual foi a conclusão, porque que é exatamente o que embasou o julgamento. Mas, assim, em suma, a perícia constatou que realmente não houve o lançamento dessas contas, né, do fluxo de caixa, de aumento de imobilizado, de depreciação. A empresa tinha razão, a autuada tinha razão, tinha que considerar a questão da depreciação, e também constatou outro equívoco, que foi exatamente o valor que a empresa, apesar do fiscal ter demonstrado que o valor da geração líquida de caixa era é uma parte aqui que ele diz assim, a perícia, ela conclui que realmente caberia alterar o montante da depreciação, da forma que a empresa está pedindo, faz essa alteração, altera o montante do aumento do imobilizado para o que a empresa solicitou, porque entende que realmente é o correto, contabilmente seria isso, e que após as correções citadas, que foram todas efetuadas com base na DIPJ do ano 2010, e em consonância com as normas contábeis, que é o pronunciamento técnico CPC 03, apuramos uma geração de caixa negativa de 11.806. E aí, nessa apuração de 11.606, foi feito a DESC, quer dizer, a perícia a DESC não, desculpa, pessoal, usei DESC, mas assim, DFC, né? Refez novamente, considerando esses ajustes e as informações contábeis, de forma que os argumentos concordou com os argumentos da impugnante e que o resultado encontrado não indica que houve uma omissão de receita, porque ao refazer, ela encontrou um saldo final de disponibilidade de 1.811.678, e não a diferença, né, que foi indicada pelo autuante. O julgador de posse do laudo pericial acata, em todos os termos, o laudo pericial e entende que realmente não há como ser mantida a autuação. Exatamente porque em função desses ajustes feitos pela perícia, né, e que de acordo com o laudo pericial, de posse do saldo inicial do disponível, que é 13 milhões, foi deduzido o valor da geração líquida de caixa negativa de 11 milhões, encontrando-se com isso o valor do saldo final disponível ajustado no montante de 1.811. Então, a perita, aí o julgador diz, com base no que a perita afirma, o saldo final disponível ajustado deveria ser no montante de 1.811, conferindo com o saldo, o valor do saldo final disponível declarado pela empresa na DIPJ e no SPED contábil, porque para a perícia fazer isso, ela usou também o SPED contábil da empresa e a DIPJ. E aí o julgador diz que não há dúvida de que houve realmente, que não ficou descaracterizada a omissão de receita, uma vez que foi apurado uma diferença que não se enquadraria no conceito de omissão previsto na nossa legislação. E aí, de posse, como foi o julgamento, né, foi declarado improcedente, submetido à revisão necessária, a assessoria processual tributária concorda, entende que todo o procedimento que a perícia fez realmente é adequado para a situação e adequado às normas técnicas, né, de contabilidade,
e que aí ele pontua. Toda a discrepância nesse levantamento, primeiro, houve um equívoco da autoridade autuante no lançamento do valor de R$ 2.311.789 do saldo inicial disponível, pois no balanço patrimonial o correto seria R$ 13.618.547. Então, na visão do assessor, só esse equívoco já evidencia que não ocorreu a diferença. Essa parte aqui, a impugnante não chegou a ressaltar, mas a perícia faz até uma observação, olha, apesar do autuante ter apresentado no saldo inicial disponível o valor de R$ 13.618.547, no momento de calcular, né, fechar o saldo, todos os saldos, ele transportou um valor totalmente equivocado, foi o valor de 2.311.000. Então, que só esse equívoco já descaracterizaria a infração de omissão de receita. Aí ele diz, fora esse equívoco, aí teve a questão do valor do aumento do imobilizado e teve a questão da depreciação, que realmente deveria, o agente fiscal deveria ter considerado, né, o valor correto seria somar a depreciação que não foi considerado no valor de 166 mil, chegando a um novo valor, né, que é o valor que a impugnante aponta, e também no tocante ao argumento do aumento do imobilizado também concordou. Então, basicamente, a improcedência se deu por essas três falhas na elaboração da demonstração do fluxo de caixa, que foram falhas que realmente, pelo que a perícia encontrou, né, e pelo que o próprio julgador e assessoria também verificou, não corrigindo, fazendo os ajustes ao que a impugnante traz, não há o que se falar em omissão de receita. Descaracterizado está a omissão de receita, e aí concordou com a improcedência do auto de infração. Depois, se no momento das discussões, pessoal, como tem muito detalhe, muitos números, se alguém quiser se aprofundar mais, a gente vai olhando ponto a ponto para não ficar cansativo. Mas é uma improcedência, né, declarada no julgamento, primeira instância, ratificada pela assessoria processual tributária, baseada no laudo pericial. Só isso. É o que tinha a relatar, presidente. Concluído. Muito obrigado, doutor Olivete. Com a palavra do doutor Rafael. Presidente, secretária, nobres conselheiros, nobre patrão da recorrente, doutor Lucas, meus cumprimentos a todos. Presidente, o relato foi muito preciso da conselheira Ivete. É uma acusação de omissão de receitas no ano de 2010. A empresa foi acusada de vendas de mercadoria sem um respectivo documento fiscal, né? A empresa que atua no segmento industrial de óleos, né, de produção de castanha e derivados de castanha, como óleos e etc., né? Então, essa empresa, a partir de um levantamento, de uma metodologia adotada pelo agente autuante, no sentido de efetuar o demonstrativo de fluxo de caixa da empresa, né? Um método indireto que, através desse método contábil, fazendo a análise da contabilidade, das entradas, dos fluxos de caixa da empresa, se identifica uma eventual omissão. E de fato, como foi destacado pela conselheira Ivete, a empresa a todo momento dispensou uma impugnação específica do auto de infração, ou seja, ela questionou todo o levantamento na sua essência. E ela, na sua defesa, elencou todos os dispositivos da lei estadual, identificando que não incidiu em nenhum deles. Porque, realmente, de fato, a omissão de receita seria identificada, pelo menos segundo o entendimento do agente autuante, seria no sentido de que a empresa supostamente teria efetuado
desembolsos que, sem a respectiva contrapartida em caixa, ou seja, não teria caixa para efetuar despesas que efetuou no período, e por isso ele concluiu no sentido da omissão. Mas, como a conselheira Ivete destacou, de fato, o fiscal desconsiderou regras contábeis e variáveis importantes no levantamento, né, na contabilidade da empresa. E é citado até algumas regras muito técnicas, né, do Comitê de Pronunciamento Contábeis, que é o CPC, de regras contábeis, e a defesa apontou isso. Né, a defesa apontou que determinadas variáveis não foram consideradas. Que variáveis seriam essas? Seriam as variáveis que foram justamente apontadas pela conselheira no seu relato, relativa ao valor da depreciação e o aumento de imobilizado, que não foi considerado no levantamento efetuado na fiscalização, variáveis essas que interferiram de modo importante na acusação fiscal. E a partir do momento que o fiscal, no seu levantamento, desconsiderou essas variáveis, gerou essa omissão de receitas que foi contestado pela empresa. É importante destacar, não obstante a conselheira relatora já tenha feito isso, presidente, mas sobre 3 óticas, o auto de infração foi julgado improcedente, ou seja, a acusação fiscal foi rechaçada, seja pela perícia, o setor de perícias dessa casa, seja pelo julgador singular, e seja pela célula de assessoria processual tributária, que, além das falhas que foram apontadas no julgamento singular, ainda apontou um novo ingrediente para questionar a legitimidade do levantamento fiscal realizado. Então, presidente, considerando esses aspectos, eu, com suporte no laudo pericial, eu vou opinar no sentido de que o reexame necessário seja conhecido, porque preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, mas no mérito eu vou opinar no sentido da manutenção da decisão singular, que foi no sentido da improcedência da acusação fiscal, presidente. É nesses termos. Muito obrigado, doutor Rafael. A palavra, doutor Lucas. Senhores conselheiros, obrigado, presidente. Senhor doutor Rafael, meu colega, doutora Ana Paula, enfim, todos os demais presentes. Senhores conselheiros, para não chover no molhado, né? Eu acho que a situação ela já está bastante clara e já foi bastante estressada aqui e ratificado as razões da improcedência, né? Tecnicamente, não poderia nem fazer a sustentação oral porque eu não tenho nem recurso, mas as questões são essas. Eu estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, a recorrida, no caso. Ela pleiteia realmente a manutenção da decisão de primeira instância, porque ela é cessada num laudo pericial, com esteio também no parecer da consultoria e na própria manifestação oral da Procuradoria. Basicamente, só para não dizer que eu passei aqui sem falar das flores, né? Mas os equívocos foram equívocos que, no levantamento de fluxo de caixa, não foram consideradas algumas operações que efetivamente não são fluxo de caixa e que levaram à conclusão equivocada da fiscalização em uma autuação de tamanho montante. Mas o que foi totalmente comprovado e que não houve nenhuma infração à legislação, pontualmente afastada todas as premissas legais, que eventualmente se caracterizariam uma previsão nesse sentido, e em razão disso a empresa ela pleiteia que seja mantida a improcedência do total do auto de infração, e permaneça aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Obrigado, doutor Lucas. Doutora Ivete, você começa a debater, eu acho que nós estamos aí vamos tratar só da improcedência, certo? Doutora Ivete. Eu não tenho, assim, na verdade, é um tipo de autuação que já foi toda analisada pela perícia, né, em base em especialistas no assunto. Confesso que eu não teria argumento para ver um defeito nessa perícia, certo? Porque, por sinal, a própria empresa, ela mostrou todos os caminhos, ela indicou de forma muito clara e com provas, né, mostrando até as regras contábeis. Então, quando a perícia quando foi feita a perícia seguiu o caminho do que o impugnante foi mostrando
e chegou à conclusão de que tinha razão. E, por sua vez, né, a assessoria concordou nos mesmos termos. Então, assim, na verdade, eu estou convencida que não existe a caracterização de omissão de receita, né, que foi apurada na fiscalização, em razão de não ter sido observado alguns parâmetros, né, da contabilidade, algumas definições para esses lançamentos dessas contas, e ainda mais a questão do equívoco no próprio lançamento, que quando foi no tocante ao saldo final, se eu não me engano, que até a assessoria percebeu que esse foi um dos equívocos que houve a maior distorção no levantamento. Então, presidente, assim, confesso que eu já estou convencida dessa improcedência diante de tanto especialista no assunto, né, e de uma defesa tão bem feita e tão pontual. Bom, alguém quer debater sobre o assunto? Tem mais o que acrescentar, não. Se não, vamos para a votação. Doutor Livete, como se manifesta no mérito? O manifesto para que seja Conhecido o reexame necessário. O exame necessário para negar provimento, né? E manter a improcedência declarada na primeira instância. Doutora Magno. Com a relatora, presidente. Doutora Dalcília. Com a relatora. Doutor Alexandre. Com a relatora. Doutor Osmar. Com a relatora, presidente. Doutor Robério. Com a relatora, presidente. Não, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conheceu do recurso do reexame necessário, negou o provimento, mantendo a decisão de improcedência da acusação, nos termos do julgamento singular e em conformidade com o parecer e a manifestação proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Doutor Lucas, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhores conselheiros. Nós temos mais um processo. Vou declinar do convite em razão de outros prazos. Tá mas certo. Obrigado. Nada. O doutor Lucas Macedo está lhe acompanhando? Sim, está comigo. Tá certo, tá bom. Então, até a próxima. Vamos. Próximo julgamento. Próximo recurso é o processo 14066-2018, autifração 2018-08-990. Assim como recorrente mercantil Caio Limitada. Recorrido cela de julgamento de primeira instância. Esse auto foi julgado procedente na primeira instância e a assessoria se manifesta pela procedência. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Roberto. Boa tarde, senhores conselheiros, senhor presidente, senhor procurador do Estado, nossa secretária, Ana Paula, todos tenham uma boa tarde. Versa o presente auto de infração sobre omissão de receita identificado por meio de levantamento financeiro, fiscal, contábil, referente a mercadorias isentas, não tributadas ou sujeitas à substituição tributária. O contribuinte apresentou omissão de receita sujeita à substituição tributária ou não tributadas no valor de R$ 390.910,62, referente ao período de 1º de 1 de 2014 a 31 de 12 de 2014. Em informações complementares, o auditor da Cefaz informa que, em cumprimento ao mandado de ação fiscal número tal, fez a fiscalização do contribuinte, Simples Nacional, emitiu o termo de fiscalização número 2018-05-312 e que, analisando os documentos fiscais da empresa, DEIS, PGDAS, DEF, NFE, livro de registro de entradas de mercadorias, consulta no SUGET e demais documentos referente ao período de 1 de 1 de 2014 a 31 de 2014, constatou omissão de receitas sujeitas à substituição tributária ou não tributadas no valor de R$ 390.910,62,
o contribuinte não apresentou inventário de 2014 e nem registrou DEF e DEFIS. Informou ainda que a referida omissão de receita foi detectada através de levantamento financeiro fiscal e de dados inseridos na planilha de fiscalização. O demonstrativo de crédito tributário deu-se mensalmente conforme a tabela que anexou aos autos. E também utilizou-se dos documentos juntados aos autos, que deixo de mencioná-los por uma questão de economia de tempo. O auditor fiscal considerou como infringido o artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670, de 96, e a penalidade aplicada foi do artigo 126 da Lei 12.670, alterada pela Lei 12.258 de 2017. Em sede de defesa de primeiro grau de julgamento, a recorrente alegou que, de uma simples verificação na totalização do DEFS informada durante o exercício, bem como do livro de entradas e saídas, vê-se que a soma das vendas é de 889.436,87 e a das compras é de 554.756,50. Assim sendo, tem-se um valor adicionado, lucro bruto, de 60,33%, de forma que não há que se falar em omissão de receita. O estoque do período não foi informado devido a um problema de sistema interno. A ausência de informação do PGD-AS do Simples Nacional não configura omissão de receitas, tendo em vista que houve escrituração das vendas no livro de registro e saída, bem como a devida informação à Cefaz mediante DF. O fiscal tem a obrigação de tipificar corretamente a infração capitulada no auto de infração, sob pena de ser declarado nulo o seu procedimento, tendo em vista que o enquadramento legal é que vai definir a penalização imposta. São inúmeras as circunstâncias fáticas jurídicas que podem revelar indícios de omissão de receitas, mas, em qualquer caso, a exaustiva investigação é necessária e imprescindível. Solicito o reconhecimento de que não há omissão de vendas, bem como a falta de substância da apuração fiscal, decretando-se a nulidade da autuação. Ao julgar a impugnação, o julgador de piso entendeu pela procedência da ação fiscal, intimando o autuado a recolher aos cofres do Estado a importância de 39.091,07, bem com os devidos acréscimos legais, ou apresentar recurso no prazo de 30 dias. Inconformado com a decisão de piso, o impugnante interpôs recurso ordinário, alegando que, ao lavrar o auto de infração, a auditora alimentou os dados que embasam a possível omissão de receita, sem considerar os valores lançados em seus livros de registro de entrada e saídas, e fora citada a apreciação da obrigação de F, uma vez que, como optante do Simples Nacional, a maioria das empresas emitem esses livros pelo sistema da DIEF. Portanto, a tipificação de omissão de receitas, portanto, existe a omissão de tipificação de receitas onde não houve, portanto, passível de nulidade, pois houve erroneamente a fundamentação legal do auto de infração sem base na legislação vigente. Sobre o segundo aspecto, alega que o fiscal tem a obrigação de tipificar
corretamente a infração capitulada no auto de infração, sob pena de ser declarado nulo o seu procedimento, tendo em vista que o enquadramento legal aferido é que vai definir a penalidade imposta. No terceiro aspecto, alega que o agente de fisco, ao montar a sua planilha, desconsiderou as compras e vendas, tanto escrituradas como informadas, a Cefaz mediante DEF. Diz que levantar omissão de receitas sem a simples averiguação do quantitativo de vendas escrituradas declaradas em relação às compras escrituradas declaradas também não caracteriza o resultado que trata das omissões de receita. Por fim, requer o reconhecimento de que não houve por parte da empresa a infração atribuída pela autoridade fiscal, sem amparo legal, com a consequente decretação de nulidade do feito fiscal, requer a improcedência do auto de infração. A assessoria processual tributária emitiu o parecer de folhas 80, o parecer de número 80 de 2021, em que opina pelo conhecimento do recurso ordinário, negando-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória de primeira instância de procedência do auto de infração. Quero só complementar meu relato, senhores conselheiros, senhor presidente, senhor procurador do Estado, que a assessoria ela pede a confirmação da decisão de condenação de primeira instância, mas ela muda a fundamentação para o artigo 123.3b, né, enquanto o auditor fiscal fundamentou no artigo 126 da mesma lei. É o meu relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Roberto. Uma palavra do doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos, conselheiros, secretária. A acusação fiscal, presidente, seria de omissão de receitas de operações sujeitas à substituição tributária. No ano de 2014, uma empresa do Simples, né, foi acusada de omissão de vendas no período, ou seja, de vendas sem documento fiscal, a partir da presunção contábil que foi adotada a partir da metodologia da DESC, né, demonstração de entrada e saída de caixa de mercadorias. E a penalidade aplicada, como já dito no relato, foi a do artigo 126, ou seja, 10% sobre a base de cálculo em que é identificada esta omissão. O que eu noto, presidente, e conselheiros, da defesa da empresa, né, é uma defesa, de fato, de caráter genérico. Né? A empresa, ela, em momento algum, ela apresentou algum documento ou impugnou especificamente o levantamento realizado. Né? O que se identifica, né, não obstante a empresa tente afastar a presunção legal identificada, que seria a presunção de omissão de receitas, o que se nota é uma efetiva discrepância entre as informações que foram prestadas pela empresa, né, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. Né? Declarações discrepantes na PGDAS em confronto com as declarações efetuadas na DIEF, ou seja, em âmbito estadual. E a empresa se defende apontando uma suposta presunção, né, um suposto indício, ou seja, uma fragilidade das provas que foram anexadas pela fiscalização, no sentido de entender, de tentar uma declaração de nulidade do auto de infração por parte desse conselho no seu recurso. Mas isso foi rechaçado, considerando aqui as provas que foram consideradas pela fiscalização, seja a PGDA, seja a DIEF, seja as notas fiscais eletrônicas, sejam elas escrituradas ou não, tudo isso foi considerado na fiscalização para chegar ao desfecho final que deu suporte
a lavratura do auto de infração, foram considerados todos os documentos, e não se trata aqui de um mero indício, como sustenta a recorrente, tentando macular de nulidade o auto de infração, né? Então, a defesa da empresa ela é toda no sentido de que, eventualmente, incorrera em erros, ou que houve um vício no sistema interno, mas, em momento algum, ela justifica ou apresenta provas demonstrativas no sentido de que se trata de um erro, e também não aponta qual seria o valor correto, né? Então, de fato, presidente, os argumentos da defesa não merecem prosperar nesse caso. Entendo, em consonância com o parecer da SEAPRO, no sentido de que a omissão de receitas, de fato, estou caracterizado, né? Entendendo apenas no ponto que foi destacado pelo conselheiro, no sentido de manter a decisão singular em todos os seus fundamentos. Por quê? Porque não há razão de ser de fazer retroagir a nova redação, né, se isso não vai trazer nenhum benefício ao contribuinte. Então, de fato, só haveria sentido aplicar a retroatividade benéfica se a nova redação trouxesse vantagem ao recorrente. Então, no caso, não vejo como aplicar o artigo do CTN, no sentido de fazer retroagir a nova redação, e é por isso que eu opino no sentido de que seja mantida a decisão singular em todos os seus termos, inclusive na fundamentação, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Uma palavra ao conselheiro relator, doutor Roberto, em seguida está facultado aos demais. Senhor presidente, eu gostaria de debater com os companheiros, de início, com os conselheiros, de início se enxergam alguma atenuante, né? Sobre o segundo aspecto, eu gostaria de ver a opinião que eu sempre escuto a Dalcília sobre a aplicação da pena específica e não a genérica, se vamos aplicar o 126 ou o 123, 3B, né? A multa é a mesma, 10% em ambos os casos, né? De início, eu, assim, me ponho tendencioso, embora não tenha ainda fechado a posição, a seguir o pronunciamento do procurador do Estado. Bom, a palavra está facultada à doutora Dalcília. Boa tarde a todos. Eu estava analisando esse processo aqui, a DESC-M dele, eu confesso que não consegui identificar a origem desses valores utilizados. A DESC-M dele está bem simples, esse auto ele foi lavrado, é uma empresa do Simples, né? Eu encontrei que então, ele autuou como substituição tributária, e aqui, doutor Roberto, respondendo essa pergunta, quando é substituição tributária autuada no CAF, a aplicação da penalidade seria realmente a 126, né, com a redação vigente à época do fato gerador. Mas o que me preocupa aqui nesse processo é o próprio levantamento em si, porque a empresa, ela vem desde a defesa arguindo que ela tenha mais compras e mais vendas do que aquelas que foram consideradas pelo agente fiscal. Eu não sei se isso na prática iria beneficiar ou não. Na verdade, se ela tem mais vendas, ela vai provar que teve mais receitas, né? Eu não consegui, aqui eu estava tentando abrir a DIEF para tentar identificar onde ela tirou esses valores da DESC-M, porque na DESC-M dela, os arquivos, como eles estão muito compactados, aí eu estou com uma certa dificuldade aqui de manipular, porque é o mesmo arquivo que tem a DESC-M, é o mesmo arquivo que puxa para as folhas 500 e pouco, que eu acho que foi a defesa que anexou, notas fiscais de saída, a ADF também anexada, que é o processo, e aí, como no início, mas no início é o mandato de ação fiscal, é o arquivo um dos arquivos dos termos,
acho que é o primeiro, que ele começa com mandato de ação fiscal, aí vai para a planilha do Cefisc, e nessa planilha do Cefisc, as folhas 58 é que tem a DESC-M. Esses valores da DESC-M são os mesmos que eu consegui constatar que ele autuou também no Cefisc para cobrar lá os impostos federais, né? Então, até aí, o procedimento em si não teria reparo. O que me causa estranheza são os baixíssimos valores de receitas, né? Você vê aqui que no mês de janeiro ele coloca R$ 648, fevereiro R$ 3.841, e quando o contribuinte mostra a DIEF, ele mostra que em janeiro mais de 40 mil de venda, ele traz notas fiscais, e aí o que ele argumenta é que esses valores estariam na DIEF, não teriam sido declarados na PGDAS. E aqui também a DESC-M, ela não considera nenhuma outra despesa, somente a despesa tributária, ela não considera nenhuma despesa de energia, de água ou de outra coisa, não considera nenhum saldo inicial ou final de caixa, somente ela considera os valores de receita de vendas e receita de compras. Então, o que me preocupa aqui é se realmente o fato, assim, por ser a empresa do Simples, eu realmente acredito que se ela omitiu essas vendas, mesmo ela tendo declarado na DIEF, mas omitiu no PGDAS, que é por ele, que é um instrumento que ela recolhe, em tese estaria configurado uma omissão de receita, porque é lá que ela iria recolher os tributos do Simples. Só ajudando aí, doutora Dalcília, só para quem tem um pouquinho mais de experiência com empresa do Simples, a não inclusão de valores de notas fiscais emitidas não configura no Simples omissão de receita, configura diferença de base de cálculo só, tá certo? Ele é só para poder dar uma classificação correta, certo? Mas lá no Simples, senhor presidente, ele autor pelas duas coisas. Ele pegou esses valores aqui. É que eu estou tentando evitar de ir no Simples, que a gente está julgando esse processo da substituição, né? Mas eu vi, para poder entender melhor, o que eu estou tentando fazer é entender o levantamento de onde ele tirou esses valores que estão na DESC-M. Já que o valor que corresponde à base de cálculo do auto de infração é esse valor que está apurado na DESC-M, que é 390 mil e um quebrado. Então, ele cobrou 10% e lançou no auto aqui da substituição tributária. O que eu estou me indagando é da onde ele tirou esses valores, e de acordo com a defesa, esses valores não são os valores reais dela, porque ele teria, e aí a defesa trouxe notas de saídas, que mesmo sendo uma diferença de base de cálculo, elas são notas que poderiam acrescentar talvez na receita, né? Porque é uma DESC-M que ele fez aqui. Viu, Dalcília? Ela fez pelo DASEN, tá certo? Pelo que ele informou a Receita Federal, certo? Foi dessa maneira que ela fez. Você pegar pelos valores colocados, e a quantidade do valor que a empresa traz com nota fiscal, ela não pode ter feito nem pela DIEF, nem pelas notas fiscais, só consequência, foi pela DASEN. O senhor presidente identificou esses valores na DASEN? Eu não estou identificando em documento nenhum esses valores. Não, eu não abri, eu estou fazendo uma consequência, porque a DIEF me parece que está com os valores maiores. A DASEN, acho que 2014 já era PGDAS, né, Ivete? PGDAS, é porque o presidente ainda está com a cabeça de quando veio da fiscalização. Pois é, já a empresa, ela admite que no PGDAS não estão declaradas todas as notas, e aí na defesa, a linha de defesa dela é: eu não declarei no PGDAS, pelo que eu entendi, né? Não declarei no PGDAS, declarei na DIEF. O fato de eu não ter declarado no PGDAS não significa omissão de receita. O que significa, né? Não prospera isso. Mas o que eu estou tendo dificuldade aqui, talvez, eu estava me inclinando aqui, se não seria o caso, de encaminhar uma perícia para verificar esses valores e oportunizar a empresa de apresentar o que ela comprova realmente de receita, né? E aí, receita e despesas. E aí eu queria ouvir os demais conselheiros aí.
palavra está facultada. Eu estou entendendo a preocupação da Dalcília, de onde foi que ela, né, primeiro de onde foi que ela tirou, mas na prática eu também penso que deve ter sido assim, o confronto, né, das informações do PGDAS, na época era da ZEN, quer dizer, 2014, né, e depois é que o PGDAS dê. Mas assim, Dalcília, a empresa ela afirma, né, que não foi considerado, não estava na DAZN, algumas operações escrituradas, mas ela diz quais foram essas operações, essas receitas, porque o que é que ia ajudar aqui, né? Aqui é uma omissão de receita, porque as despesas são superiores às receitas, né? Se ela aumentasse as receitas, poderia descaracterizar a infração. Vamos aqui na lógica. Ivete, ela coloca uma planilha, certo? A empresa, e parece que anexa as notas fiscais de saída, tá certo? Mas esse valor que ela traz é maior do que? Bem maior do que o valor do que colocado pela fiscalização? pelo fiscal. Bem então maior. É interessante mesmo. Porque na planilha, por exemplo, eu estou com a planilha aberta aqui. Total, ele diz, olha, mês a mês, janeiro de 2014, compras dentro do estado, ele diz 39.400. Compra fora, compra total, aí vendas, só dando um exemplo, janeiro, total de compras, 58 mil, total de vendas, 80.491 em janeiro. Ele vai fazendo mês a mês essa uma e a outra. E ele mostra que é maior do que o que estava na desk. Bom, aí é bem fácil. Se a gente pegar a mesma desk que a fiscal colocou, tá certo? E fizer a comparação, tá certo? Eu acho que vocês vão ter essa conclusão. Pronto. É porque eu não estou conseguindo abrir esse arquivo. Quando eu tento abrir aqui, roda e não abre. Eu não sei se eu estou com um problema aqui. Mas, viu, conselheira? Realmente é como o presidente falou, na DIEF, as informações na DIEF, as compras estão superiores às aquisições. Certo. Né? As compras? Vendas. As vendas estão superiores às aquisições. Mas na desk da fiscalização foi o contrário. Né? O custo está superior. Né? As aquisições, elas estão em valores superiores às vendas, coisas de 3, 4 vezes. Né? Então, a conselheira Dalcília tem razão, porque coloca em dúvida, assim, independente, vamos imaginar aqui que a empresa errou a DAZN e botou as vendas inferior, né? Mas é possível ela comprovar que ela, na hora dela fazer a DAZN, ela botou o faturamento, as receitas, né? Inferiores, e ela tem como provar que ela não omitiu, que ela tem vendas superiores, eu acho que tem tudo a ver em descaracterizar a infração, se ela conseguir provar. Porque não é o fato dela esse ter... Esse período, né, Ivete, só corroborando com você, esse período, inclusive, é nota fiscal eletrônica, né? Eu acho que não sei se tem, cupom fiscal, né? Esse é supermercado? Não sei. O Dalcília. É supermercado? Mas eu acho que... Artigos em gerais, se eu não me engano. Agora, a PGDAS eu consegui abrir aqui, eu estou tentando acessar a DIEF, mas acho que a gente não tem mais acesso à DIEF, né? Só a FD. A PGDAS, pelo menos, Ivete, conselheira Ivete, está zerado, mês de janeiro e fevereiro. Está zerado, Não declarou nada. Eu estou vendo se ele, por acaso, preencheu uma da ZN, né? Que eu saiba, era para ser o PGDAS, né? 2014. Então, se o PGDAS está... Vamos pegar 2 meses. O PGDAS está zerado, né? Eu abri janeiro e fevereiro, estão zerados. Não tem nada declarado lá. Vamos dizer que, na prática, ele prova que fez o PGDAS errado, mas ele declarou, apesar de não ter oferecido a tributação. Ele disse que declarou na DIEF, agora eu não estou conseguindo acessar aqui onde é que a Fazenda mudou a DIEF. Mas a DIEF, a meu ver, não vai. A questão não é tá ou não está na DIEF. Eu acho que a questão é
Vamos partir do pressuposto que a empresa realmente fez a DASEN errada, certo? Foi lá, colocou uma receita que zero quando ela tinha receita. Foi o que aconteceu? Ela não omitiu receita, mas pagou a menor o imposto. Ela não ofereceu a tributação, aquela parte em que ela emitiu as notas, mas não ofereceu. O que é que resulta disso? Uma insuficiência de recolhimento. Mas eu não poderia autuar a empresa por omissão de receita. Seria uma outra caracterização. Se a empresa conseguir provar que o que aconteceu foi um erro na sua DASEN, e o que aconteceu é que ela não omitiu receita, que ela vendeu mais do que comprou, desaparece a omissão de receita e surge uma nova infração que seria insuficiência de recolhimento, que eu não poderia respaldar com esse auto, porque ela está sendo acusada de omissão de receita. E me parece que ele já lançou também isso lá no Cefisc. Me parece, né, doutora? Porque eu acho até que esse tipo de autuação, até tinha dito lá para a Andréa e já tinha dado essa orientação, que deveria sempre vir casado esses autos. Eu fico preocupada quando eu vejo um auto assim, o de substituição tributária aqui e o do simples, no Cefis, se tiver, não está aqui junto. O que é que acontece? A gente tem que analisar tudo, porque é a mesma base que ela usou para autuar, uma ela usa no Cefis para cobrar os tributos e outra para cobrar a multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Então, assim, o ideal era que não viesse separado, se tiver no Cefis. Conselheira Ivete, se me permite uma parte para esclarecer, eu consultei o Cefisc aqui, aparece o auto de infração que foi lavrado, que ele é até citado no termo de conclusão, o fiscal citou. Ele aparece como se tivesse sido parcelado lá. Eu acredito que talvez quando eu clico lá em crédito tributário, aparece parcelamento. Eu acredito que ele não está sendo objeto de avaliação aqui no CONAT. Tá. Já faz a diferença. Mas vamos pensar aqui. Vamos dizer que o contribuinte parcelou, está pagando, reconheceu, né? Reconheceu a omissão a nível lá de tributos federais. Mas se a gente chegar à conclusão aqui, que ela não omitiu receitas, que ela deixou foi de recolher os tributos. Lá talvez ele tenha lançado como a Dalcília está dizendo, né, Dalcília? Ou já lançou também como omissão lá? Foi como quem? Ninguém sabe, né? Não está aqui. Não, o auto de infração dá para saber, está como omissão de receita e diferença de base de cálculo. São duas acusações lá. Agora, pelo que eu abri também o DEFIS, também está tudo zerado. Parece, a única certeza é que ele parece não ter declarado nem no DEFIS, nem no PG da ARD essas operações. Realmente ele omitiu aí. Agora, mas, assim, a questão com nota ou sem nota... Não, porque assim, quando diz... mas desculpa, que ele não levou a tributação lá no ambiente do Simples, ele não levou, não. Está tudo zerado aqui, tudo que eu abri até agora. Certo. Porque assim, a gente tem que fazer uma diferença, né? Omissão de receita é uma coisa, e não informar o fisco a base de cálculo para efeito de tributação é outra coisa, é insuficiência de recolhimento, certo? A minha preocupação aqui se o contribuinte tiver razão, ele tiver realmente emitido nota, vendido no valor que ele diz, superior, né, e que descaracteriza a omissão de receita, então são coisas diferentes. Deveria existir o quê? Um auto de insuficiência lá, junto com... eu não vou dizer que não existe de omissão também, mas aqui não ia ter autuação pela multa, pela penalidade por não emitir nota. Você está entendendo, Dalcílio, assim, o que é que eu quero dizer? A preocupação realmente é a repercussão nesse auto aqui, se ele não tiver omitido receita. Pronto, pode falar. Doutora Dalcília... Vamos supor que ele tenha emitido a nota, a menos não tenha declarado, mas tem a nota, né? E das operações, ele autuou a questão aqui no CAF, essas operações, como todas elas sendo sujeitas à substituição tributária.
No Cefis, que ele autuou só os tributos federais, ele levou aqueles mesmos valores que estão ali na DESC-M, no final, e levou para o alto do Cefis, que lá eu verifiquei que não tem ICMS, só imposto de renda e os outros tributos federais, certo? O que aí eu pedi a conselheira ajuda, assim, qual seria a repercussão no CAP dessas operações que ele não declarou, mas que ele teria a nota, né? É substituição tributária. Aí ele acaba sendo também omissão de receita, porque também existe omissão de receita no CAP. Não, mas e a substituição tributária, né? A nossa omissão de receita não é falta de emissão de documento fiscal, não, doutora Dalcília? Pois é, aí seria, lá para ele seria a diferença de base de cálculo, aqui para a gente dar substituição seria... Não teria infração. A meu ver, é assim, se ele conseguisse provar que ele emitiu nota e que não existe a omissão de receita, certo? Mesmo do mercadoria sujeita de substituição tributária, se ele conseguisse provar isso, ele desaparecia para nós a penalidade do 126. Porque só ficaria o quê? Ele deixou de oferecer a tributação a parte que ele não declarou no PGDAS, deixou de pagar os tributos federais, mas ele não deixou de emitir nota. Ele deixou só de pagar, mas não deixou de emitir nota, entendeu? Então, assim, desapareceria esse auto aqui. O de lá manteria no sentido de insuficiência de recolhimento. Eu entendo dessa forma. Senhor presidente, Fernando, eu quero suscitar de ofício um pedido de perícia para poder tirar essas dúvidas, que eu não consigo dirimir elas, mesmo se eu pedisse vista, eu não conseguiria esclarecer. Eu acho que precisaria que o perito tivesse acesso e oportunizar a empresa também, que apresentasse o que ela possui de nota fiscal emitida no período. Ok. Boa saída, viu, vamos colocar a pedido de perícia formulado de ofício pela conselheira Dalcília em votação. Qual é o intuito, doutora Dalcília? Eu gostaria que o perito indicasse a origem desses valores da DESC-M, que eu não consegui encontrar, e para que a empresa fosse oportunizada, a apresentar documentos fiscais emitidos no período que possam repercutir nesse levantamento. Fazer a separação do que tem nota e do que não tem nota. Tudo bem. Verificar se os valores lançados na ADF estão com documentos fiscais seria interessante também. Eu acho que, presidente, alterar não. Eu acho que não altera a questão da ADF, não. Então, pronto. A origem dos... O auxílio está dando verificar se ele não está dizendo que vendeu superior às compras, que ele prove que fez essas vendas, que a falha que ele só não informou isso no PGDAS, mas ele praticou as vendas em valor superior às entradas, que ele prove isso e, com base nas provas em documentos, seja refeito a DESC, né? Eu acho que é basicamente isso, porque a ADF, misturar essa informação com a ADF, nada vai levar, o que importa é o documento mesmo, né, em si. Ok. Penso isso. Então, pronto. Na forma regimental, vamos botar em votação. A doutora Dalcília propôs encaminhamento do pedido de perícia, tá certo? A perícia vai ser formulada, doutor Roberto, pela doutora Dalcília, se for aprovada. Como vota a doutora Dalcília se manifestou pelo pedido de perícia? Doutor Alexandre, como se manifesta? Acompanha a proposição. Doutor Osmar? Aliás, quem vai fazer é o Roberto, se o Roberto também concordar. Aí a doutora Dalcília passa para ele como quer, tá certo? Doutor Osmar. Osmar, digita aí tua resposta. Deixa eu ver se tem aqui. Desculpa, presidente, estava desligado aqui, não estava vendo. Favorável à perícia, sim. Doutor Roberto. As razões da conselheira Dalcília. Eu vou ser favorável à perícia, presidente.
Também desfavorável. Então, doutora Ivete. Não sei se eu desliguei aqui. Não desliguei, não, pensei que tinha desligado. Sou favorável à perícia diante das observações aí que ia dar o Tá certo. Doutora Magno. Favorável à perícia. Então, por Procuradoria. Também, presidente, diante das dúvidas suscitadas e da possibilidade de descaracterização da própria acusação de omissão de receita, ou seja, ausência de emissão de documentos fiscais, eu anulo com o entendimento da perícia. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara converte o processo de julgamento em perícia, com os quesitos e despacho a ser formulado pelo conselheiro relator, doutor Robério, tá certo? E a ajuda da conselheira Dalcília Bruno Soares. Ok? Mais conselheira Ivete. Toma. Mas a Dalcília é expert em simples, mas agora vamos ler a ata de ontem. De ontem, Vamos. Não, presidente. Doutora Ana Paula. Só a leitura, presidente, o que é que apresente? Basta a leitura. São todos processos iguais. Quando é mais detalhe, se algum conselheiro achar ruim, você coloca. Mas vamos só para a leitura mesmo. Senhores, faça a leitura da ata da 72ª Sessão Ordinária Virtual, realizada por videoconferência da 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, realizada aos 13 dias do mês de outubro de 2021. Peço licença, presidente, para ir direto à ordem do dia. Pois não. Processo de recurso número 3855/2019, auto de infração 2019-10457, tendo como recorrente Elo Comércio de Materiais Médicos e Cirúrgicos Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Dalcília Bruno Soares. Processo 3853/2019, auto de infração 2019-10454, mesmo recorrente recorrido. Conselheira Dalcília Bruno Soares. Processo de recurso 3854/2019, auto de infração 2019-10455 e 3856/2019, auto de infração 2019-10458. Recorrente Elo Comércio de Materiais Médicos e Cirúrgicos Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, Tiago da Silva Bezerra. Decisão. A 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecido o recurso ordinário interposto, resolve, por maioria de votos, declarar a nulidade da decisão singular, determinando o retorno dos autos à instância monocrática para novo julgamento, em razão de o julgador monocrático não ter afastado todos os elementos contidos na defesa. Nos termos do voto nos dois últimos processos do conselheiro relator, em conformidade com o parecer da Assessoria Processual Tributária e manifestação oral do excelentíssimo senhor Procurador do Estado. Vencido o voto da conselheira Dalcília Bruno, que se manifestou contrária à nulidade do julgamento, com base no inciso 4 do artigo 489 do CPC. Os dois primeiros processos ficou designado para lavrar as resoluções, o conselheiro Tiago da Silva Bezerra, por ter proferido o primeiro voto divergente vencedor. É só, presidente. Bom, senhores, são 4 decisões iguais. Alguém quer alguma sugestão? Não? Então vamos. Paulinho, está aprovada a ata. A de hoje a gente lê amanhã, né? Isso. Tá certo? Agradecendo a todos aí a presença.
E até amanhã começaremos às 8h30. 8h30. Certo? Bom que é sexta-feira, doutora Dalcília. Só gostaria de indagar a Ana Paula se esse processo do doutor Robério está fisicamente no CONAT. Sim, está aqui. Pensando em dar uma olhada nele, mas obrigado, só isso. Peço que aos conselheiros que enviem os quesitos para a gente colocar na ata, os quesitos da perícia, ok? Doutora Dalcília, doutora Ivete, por favor, ajudem. Até amanhã, senhores. Obrigado. Certo. Amanhã. Boa tarde. Tchau.